Oferecimento MDC4 Publicidade e Quality Logística. Sejam bem-vindos a mais um programa Logística em Foco. Nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre logística farmacêutica. Vou falar sobre o assunto, nós estamos aqui com Ailton Baldi, que é diretor de logística do Grupo Quality. Ailton, primeiro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse segmento. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a experiência do Ailton aí no mercado de logística. Eu atuo nessa área há mais de 35 anos, né? Sou formado em administração de empresas pela Faculdade Oswaldo Cruz e com especialização na área de marketing pela Faculdade Getúlio Vargas. Nesse meu trajeto todo eu tive passagens por empresas multinacionais e empresas nacionais. Atuei também fazendo algumas consultorias, como na FMC, na BDF Nivea, na IBEP Gráfica e Catoen, Natie e outras. E a minha passagem profissional eu iniciei no Grupo Philips do Brasil, aonde depois nós criamos um dos primeiros operadores logísticos do mercado brasileiro. Depois dei continuidade ainda do Grupo Philips, que foi a DDF Logística. Eu fiquei na Danzas por um determinado tempo e depois DHL por um tempo determinado, que pertence ao Grupo Deutsche Post. Passei pelo Grupo BOME Luft e tive em outros grupos também, como o Grupo LC. E recentemente fui convidado a participar do Grupo Quality, do Grupo Quality. Uma coisa importante é que você não trabalha com logística há 35 anos, né? Você trabalha com logística há uns 15 anos, né? 20 anos. Pouco logística mais. Não existia, Não né? existia, a gente era armazém, né? Era armazém, transporte. Depois virou supply chain, né? Então você trabalhou um tempo com transporte, depois outro com logística. Exatamente. Né? Eu brinco muito com... E é sério, né? Às vezes um grupo de amigos que não conhecem, não estão na área de logística, quando eu falo trabalho com logística, todo mundo pergunta, trabalho com transporte? Aí você vai lá, explica conceito, Exatamente. Tudo aquilo, né? O pessoal que ainda tem aquela mentalidade antiga, né? Na verdade, quando eu iniciei no Grupo Philips, eu entrei na Valita e eu entrei no que a gente chamava de depósito. Depósito mesmo. Depósito. Né? Chamava Então, pallet de mesa? Pallet de mesa, né? Coisas desse tipo. E aí eu cuidei na época tanto da parte de separação, movimentação, armazenagem e também a parte de distribuição. Do depósito. Do depósito. Né? Que você tinha lá 4, 5 veículos que saíam fazendo toda a parte de distribuição. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tem uma experiência muito grande em logística farmacêutica. A gente vê que existem muitas diferenças, né? As logísticas, né, por segmento, tem muitas diferenças quando a gente fala, às vezes, em produtos químicos, né, produtos farmacêuticos, alimentícios, tem toda uma característica, né? Mas fala para a gente aí, a principal diferença aí de fazer logística de um produto farmacêutico, de um produto eletrônico, por exemplo, né? Quais são as principais diferenças de se fazer logística desses dois tipos de produto? Olha, na verdade, a parte de movimentação, armazenagem, os cuidados e as boas práticas de movimentação, elas são praticamente idênticas, né? O operador não difere uma da outra. O que caracteriza o diferencial da parte farmacêutica é a infraestrutura, que está baseada entre armazéns e licenças, que são específicas. A parte de tecnologia da informação, que você tem um WMS e algumas outras ferramentas de rastreabilidade um pouco mais especialista, para que você possa fazer todo o controle do FEFO, toda a rastreabilidade, toda a parte de data de fabricação por produto. Então você tem algumas outras especialidades. Um recall de produto farmacêutico, um recall de um remédio é bem diferente de um bem recall diferente de um celular, recall, né? E outra. Está mexendo com a vida de uma Exatamente. pessoa, né? Um celular, você faz o FIFO, né?
mas ele não traz nada de problema se você, por exemplo, errar no FIFO. Já o medicamento... Se fizer o LIFO... Isso. Né? Não vai causar não nenhum vai problema. causar nenhum problema no mercado. Agora, no medicamento, não. No medicamento ele tem que ser muito rigoroso, porque senão você pode acabar colocando no mercado um produto que está prestes a vencer ou até vencido. Uma coisa que é interessante, eu me recordo só de um fato, né, de recall de medicamentos. Só de um até hoje na minha vida inteira, que foi aquele que eram os produtos para teste, né, que eles mandaram para o mercado, indevidamente. Né, indevidamente. E teste, claro, eu não me recordo como eles chamam o produto que você toma e não faz efeito nenhum. E foi para o mercado aí algum tempo atrás e era um anticoncepcional, né? Acho que isso tem... Eu acho que tem uns 6, 7 anos. 6, 7 anos, né? E foi a única coisa que eu vi até do farmacêutico. A gente vê recall de tudo, toda hora, todo momento, né? Mas do farmacêutico o negócio é tão bem preparado, bem montado, que é mais difícil acontecer. Né? Isso está tudo ligado ao que você falou de estrutura, de sistemas para você controlar. E hoje, né, as indústrias farmacêuticas ou os operadores logísticos dessas indústrias, eles também têm uma finalidade de trazer o produto que é a logística reversa, né? O produto que está prestes a vencer ou vencido na ponta, você tem que trazer de volta, você tem que controlar, prestar conta e fazer a incineração. E aí a empresa recebe um laudo dessa incineração. Que é diferente. Né? Que é diferente. O consumidor final, por exemplo, um celular, ele mesmo... Hoje nós também estamos indo para isso, né? Num caso, por exemplo, de uma geladeira, a gente vai chegar numa televisão, alguns produtos, o pneu, né? Alguns produtos estão falando das garrafas PETs, né? Então, alguns produtos já estão indo para esse caminho dessa logística reversa, que é um negócio um pouco mais controlado. E você vai precisar ter um certificado para poder fazer toda a baixa. Você falou, a gente vê, né, conhecendo o mercado, aí eu tô no mercado de logística há 21 anos. Né? Quando eu entrei também no depósito. Né? Eu já entrei no depósito naquela época também. E conhecendo um pouquinho mais, já trabalhei, já vi alguma coisa, não sou especialista de maneira alguma em farmacêutico, mas já tive a oportunidade de trabalhar com algumas coisas. E a gente vê que a quantidade, por exemplo, de operadores logísticos, a gente vê o operador logístico no Brasil, é um absurdo a quantidade de operadores que nós temos no Brasil logístico, para fazer cargas em geral, né? em geral. Mas farmacêuticos são muito poucos. Se a gente falar de grandes, a gente conta aí nos dedos de uma mão, aproximadamente. 4, né? E por que isso? É por essa dificuldade toda. Eu fui em alguns armazéns farmacêuticos e assim, você entra em outro mundo na realidade, né? Você vai lá num armazém, mesmo de alimento, que é um pouco mais complicado, mas você vê aí uma sujeirinha, um problema aqui, outro aqui, nada que vai afetar o produto, é claro, mas você não vê aquela estrutura. Você vai num armazém farmacêutico, é 6 estrelas, né? 6 estrelas. Então, na verdade, você tem poucos operadores, né? Você tem alguns grandes, que nem DHL, AGV, que se especializou também nisso, a própria Luftbom, né? E tem também a RV Imola, que está mais especializada na parte de órgãos públicos. Na verdade, o que ele exige? Ele exige uma parte da infraestrutura com uma adequação mais moderna, né? Que você não tenha poeira. Isso é custo, né? Isso é custo. Custo é então, altíssimo. A infraestrutura ela custa mais caro. Então, você precisa preparar o armazém, você precisa climatizar o armazém, que hoje estão falando que o armazém tem que rodar entre 24 a 26 graus. E dependendo do produto, Dependendo do produto. Tem produto congelado. Depois você tem a parte da câmara fria, que você tem de 2 a 8, e tem a parte climatizada, que vai de 15 a 25, de 15 a 25, 26. Então, tem características diferentes para cada tipo de produto. Então, isso encarece. Além de encarecer, você tem uma dificuldade muito grande para você poder validar tudo isso. Porque, por exemplo, você pega uma parte farmacêutica, um cosmético, ele exige, por exemplo, um layout que se chama LTA, né?
que é uma avaliação que você precisa fazer a adequação do produto do lugar que você vai armazenar. Né? Então, ele engessa um pouco o modelo de uma logística convencional, né? Em função de todas essas licenças, de todas essas partes de validade que você tem que ter a limpeza, desratização, tudo isso, ele começa a encarecer um pouco mais. E tem que ter um programa de qualidade fantástico para você fazer o controle de toda essa operação. Então, tudo isso, mais sistemas, isso encarece. Então, são poucos os operadores que foram para esses segmentos. E que tem capacidade de investimento também. Tem capacidade de até bancar por um determinado tempo, porque para que você possa ter todas essas licenças de Anvisa, aprovação da Cevisa, que é a parte municipal, né, demora. E você precisa ter o armazém, e você não pode operar. Eu já ouvi casos, por exemplo, de Anvisa para medicamentos. Às vezes Anvisa para um produto alimentício, até em 3, 4, 5, 6 meses você consegue, que já é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Eu fui para os Estados Unidos há pouco tempo atrás e conversando com algumas pessoas especialistas sobre as licenças. Ali a licença sai com 1, 2 semanas que você pediu, faz até porque são muito claras as regras e se você não cumprir, as penas são duras também. Né? Então, é fazer alimentos. A gente estava vendo uma operação em Miami para mandar produto para a América Central, né? Mas não podia movimentar aquele produto, não podia vender aquele produto para dentro dos Estados Unidos. Então, ia ter uma licença que era só dali para a América Central. Então, dali saía para o porto, do porto vai embora. Mas quais são as travas? Não tem trava nenhuma. Você vai ali, você segrega uma área no seu armazém e fala que esse produto é para isso e acabou. Né? E se te pegar fazendo errado, aí sim você vai ter punições bem severas. Né? Mas licenças, eu já vi licenças aqui de empresas para tirar uma licença para medicamento que foi mais de 2 anos. Isso é fato? A licença maior, né, que é a Anvisa, normalmente os operadores já têm. Aí, quando você precisa validar o teu armazém, então você vai por um determinado estado ou um município, você acaba buscando um armazém. Aí você vai fazer as adequações que o armazém precisa para que você possa passar pela Cevisa local. E aí, essa somatória desse tempo, em média, dá por volta de 6 meses. E isso é custo. Né, que você acaba não conseguindo passar para quem você está fazendo. Né? Então, você não tem só nessa parte das licenças, você tem também na parte fiscal, você tem alguns entraves. Né? Se você tiver que tirar uma filial, se o cliente vai querer trabalhar com uma filial, é de 45 a 60 dias. Se você, como operador, precisar transferir um CNPJ seu para aquela região, por baixo 30 dias. Então, tudo isso vai se somando aos custos. E isso vai trazendo com que a logística fique um pouquinho mais cara. O brasileiro conhece bem, né? Conhece bem. Queria falar um pouquinho com você, a gente vai para o nosso intervalo e falar um pouquinho sobre o hospital. Dá para ver um pouquinho da diferença no próximo bloco. Tá ótimo. Voltamos já. Estamos de volta. Ailton, e falando de logística, por exemplo, de hospitais, a gente está ligado totalmente a medicamentos, né? Mas a gente, acho que no Brasil hoje não tem nenhum especialista não conheço nenhuma empresa especialista em logística de hospitais, né? Qual a diferença aí de uma indústria para um hospital? O hospital ele tem lá uma área que a gente chama de estoque, né, para fazer todo o abastecimento. Ele tem todo um modelo de reposição, né, que é feito pelo governo do estado ou pela própria prefeitura. E em função disso, ele tem as pessoas que vão fazendo essa logística. Mas, na verdade, não é um operador logístico, não é um
um operador especializado naquela logística farmacêutica. Então, você acaba tendo um número de pessoas maior do que você precisa, ou você acaba tendo um descontrole, que você acaba recebendo produto, às vezes sem um coletor de código de barra que você deveria estar verificando a data de validade, né? Você acaba deixando vencer produto no estoque. Que a gente acaba vendo isso nas notícias. Nas notícias. Vira e mexe, a gente vê jogando cargas. Mas já existe um movimento onde os grandes operadores estão indo para essa ponta da cadeia, que é fazer a operação na ponta, né? Então já tem um ou outro hospital, aí já tem um operador que no passado era que virou DHL, né? Que era com Domingos, né? Hoje já tem um ou outro lugar, mas ainda não está totalmente... Não está enraizado ainda. Não está enraizado ainda esse conceito. Mas já tem um movimento aí para isso. A gente sabe que o medicamento, né? A parte de qualidade, que como você próprio disse, é muito forte, né? Porque você, até a produção, né? O controle de qualidade na produção, depois o controle de qualidade ali de armazenagem e cuidado dos produtos dentro ainda da indústria, depois até o envio que seja para um distribuidor. E a indústria atua dentro do distribuidor também com auditorias, né, nos processos. Depois pode ir para um operador logístico, do operador logístico para o hospital e do hospital para o consumidor final, tem toda uma garantia, né? E aí não se pode se quebrar nada nesse meio, né? Porque, por exemplo, muitos medicamentos você tem controle de temperatura e de umidade. Que ele vai seguindo isso até o final. Aí depois vai para o consumidor final, mas ele já tem aí a sua data de validade, tudo aquilo que ele pode ficar fora disso, mas você sempre vê lá, né? Não deixar no sol, não deixar acima de tal temperatura e por aí vai, né? O difícil é garantir esses processos do início, até a ponta, passando por várias empresas até chegar ao consumidor até final. Chegar no consumidor, né? E hoje, né, pelo pouco que eu andei vendo e trabalhando em alguns casos, o nosso grande custo hoje está em medicamento, né? Dentro do hospital, o maior custo é medicamento. É medicamento. E você tem, já foi por estatística, que você tem um desperdício. E deve ser grande. É grande. Falando em medicamento, um dos nossos maiores problemas logísticos hoje no Brasil, que encarece muito o preço dos nossos produtos, é segurança, né? A gente sabe que segurança, e a gente vê, principalmente na nossa região, falando aqui Anhanguera, Bandeirantes, entre Campinas, São Paulo, e onde está concentrado também os maiores volumes, né? A quantidade de roubos, uma das coisas da economia que vem crescendo, né? A economia caiu no último ano, nos últimos meses, mas o roubo de carga vem crescendo absurdamente. E medicamento é uma das cargas mais visadas hoje do Brasil, né? A gente está vendo quadrilhas até entrando em hospitais e roubando dentro de hospitais, como vi no telejornal há 1 mês, 2 meses atrás. O pior de tudo é que eles roubaram um monte de produtos que requeriam de um controle de qualidade muito grande, saiu ali da porta do hospital, perdeu a qualidade, não serve mais para nada. Né? Como é que as empresas garantem hoje esses processos? Então, essa parte da distribuição do medicamento também é um ponto-chave, né? Como infraestrutura, tecnologia da informação, pessoas e a distribuição. E essa distribuição, para que você possa trazer por um modelo de minimizar o risco, o que foi feito? Você diminui a quantidade de medicamentos dentro do veículo. Então você limita o veículo a um determinado valor para minimizar o risco. Que aí você tem a garantia do seguro, o veículo totalmente rastreado e monitorado em real time, né? Você tem veículos que são especiais, né, com carrocerias isotérmicas ou veículos refrigerados em função do medicamento. Então, tudo isso aumenta o valor do custo e também toda essa parte da rastreabilidade em função do roubo de carga. Mas você diminui, vamos supor, você pegava uma carreta que você precisava mandar um medicamento para o Nordeste, você carregava numa carreta medicamento
nem 50% da carreta. E você fazia o corte em 1,5 milhão. Né? Então você poderia otimizar muito mais o transporte, mas o teu risco é muito alto. Então você minimiza com veículos menores, traz para um valor mais baixo e você minimiza o risco. Você falou até em valor, né? Eu fui numa empresa de medicamentos há pouco tempo atrás e nós estávamos avaliando o processo até para prestar serviço para ele e ficamos lá 1 ou 2 dias avaliando todo o processo, né? A gente começou a ver algumas carretas saindo, uma carreta de 30 toneladas, né? Saindo com 1 tonelada. 1, 2 toneladas. Né? Ele vai explicar, ele falou, olha, por exemplo, aqui nessa carreta tem Viagra. Estourou. Né? E é uma carga muito visada, né? De fácil distribuição, né? no mercado. Ele falou, existe uma quantidade de caixas hoje, já, porque o custo já é sabido, a própria seguradora tem uma quantidade de caixas, mas esse veículo aqui está saindo com mais de R$800 mil de produto. Né? Então tem toda a rastreabilidade, vários códigos. A RFID, eu acho que foi um dos primeiros mercados, né, a realmente implantar o RFID para controle e rastreabilidade do produto. E mais uns sensores. Mais os ratinhos, né, que a gente chama de pôr no meio da carga. Outros você põe só no veículo, em pontos que o pessoal acaba não podendo ter acesso. E mais uma equipe de segurança ali do lado. E né, às vezes até com escolta, né, dependendo para onde você vai, qual é o nível de risco que você tem naquele trajeto, você põe a escolta. Então isso fica com um custo de distribuição muito caro, né? Traz para muito caro. E não tem uma otimização, né? Porque o ideal seria uma carreta de 30 toneladas sair com 30 toneladas. E levar mais um pouco de medicamento, né? Por exemplo, uma carreta de alimentos poderia levar mais medicamento. Teoricamente. É que aí alguns produtos ainda você consegue fazer isso. Mas se você pega, por exemplo, uma transportadora que ela é uma especialista só em medicamento, ela não consegue fazer esse mix. Uma outra transportadora de mercado, às vezes ela não tem a carreta isotérmica como pede a legislação. Mas você acaba misturando e faz seguros diferentes. Mas fui para fora do Brasil uns 20 anos atrás e entrei num grande distribuidor, né? E ele tinha um caminhão com 3 compartimentos diferentes. Ele tinha um congelado, ele tinha um resfriado e ele tinha a carga seca, isso há 20 anos atrás. E no congelado ele leva carnes, peixes, o que quer que seja, que exija congelamento. No resfriado, que ele pode ter 2 ou 3, ele pode ter até 4 compartimentos. No resfriado, por exemplo, que é um medicamento que tem que ficar 18, ele pode levar um medicamento ali. Depois ele leva outra carga resfriada qualquer, uma salsicha, o que quer que seja, e depois uma carga seca. Eu acho que esse é o sonho de consumo que nós temos aqui no Brasil, né? Exatamente, é que você precisa ter fluxo para fazer isso, né? Porque senão você só tem o medicamento, você não tem o alimento, porque para você colocar no mesmo compartimento alguns produtos, ele pode te causar o que a gente chama de contaminação cruzada. Eu acho que uma coisa importante, né, que tem alguns operadores menores também, né, a gente falar de forma resumida, esse é um mercado só de grandes operadores ou pequenos operadores têm espaço nesse mercado também? Não, eu acho que tem espaço. Tem. Os grandes operadores estão aí hoje com as grandes contas, até contas internacionais, né, não fechada aqui, fechada lá fora, mas os pequenos operadores, uma vez preparados, né, a nível de infraestrutura, tecnologia da informação, a parte da distribuição, pessoas devidamente treinadas e orientadas, ele tem um espaço legal. Porque você tem muitas empresas que trabalham com um estoque não muito alto, 1.500, 2.000 posições, e aí é um belo trabalho, é um bom trabalho. Vale a pena Vale a pena. Legal. Aí você vai sofrer um pouco com o tempo das licenças, sim. Isso dói, né, porque é custo. Mas depois que passou Mas também... depois que passou é um belo segmento. Não, legal. Tá Ailton, obrigado. Chegamos ao fim. Né? Eu acho que é um assunto... esses assuntos bem técnicos são muito, muito interessantes, né? E são poucas as pessoas que têm acesso a esse tipo de informação. E nosso objetivo com o programa é esse. Levar cada vez um assunto mais técnico, mais
mais complexo, né, para o nosso telespectador. Então, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estou à disposição para a hora que você quiser falar de algum outro tipo de mercado. Eu já participei de vários mercados, né, de segmentos. Estou à sua disposição para qualquer coisa que você precisar. Legal, Obrigado aí pela oportunidade. Estamos chegando ao fim de mais um programa Logística em Foco. Lembramos a todos vocês que nosso programa inédito vai ao ar todas as quartas-feiras às 22 horas. E se você perdeu qualquer um dos nossos programas, você pode checar na nossa página do YouTube, que é o programa Logística em Foco. Até o próximo.